Agora vai. Aqui. Nosso querido Luiz Inácio. Agora vai. A gente discutindo custo de 10 bilhões, 15 bilhões, 12 bilhões, e de repente você descobre que você tem 546 bilhões de benefício fiscal para os ricos desse país. Como é que é possível? Você pega, por exemplo, a Confederação da Agricultura, que tem uma isenção de quase 60 bilhões de reais. Você pega o setor de combustível, que tem isenção de quase 32 bilhões de reais. Ou seja, você vai tentar jogar isso em cima de quem? Do aposentado? Da dona de casa? Da empregada doméstica? Nós acabamos de aprovar uma desoneração para 17 setores da indústria brasileira. Qual é a estabilidade no emprego que eles garantem? Qual é o aumento de salário que eles garantem? Nenhum. Apenas pega a isenção fiscal, não tem nenhum compromisso com o povo trabalhador, apenas para aumentar o lucro. O que me deixa preocupada é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país. E eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. É isso aí. Concordo perfeitamente com o Lula. Aqui. Olha só, o que é pago em juros com a dívida, cara. Isso aqui, boa parte culpa do Campos Neto, né, cara? Taxa de juros de 10,5%, eu acho que tá uma coisa totalmente absurda. Então, o último vídeo que eu vou botar aqui vai ser um vídeo que eu também recebi aqui de um ouvinte aqui nosso. Eu sempre confundo se foi do Emerson, se foi do Maurício Rorato, sei lá. Depois até posso ver de quem foi. Mas o fato é que esse vídeo aqui que eu vou botar é do Ladislau. Ele... Graduação da PUC de São Paulo, e a ideia da gente gravar um videozinho curto sobre como funciona a economia é que as pessoas se desorientam sobre todos esses fluxos financeiros, todos esses discursos sobre o déficit, sobre o problema do orçamento, do arcabouço fiscal, coisa do gênero. Na realidade, as coisas não são complicadas. E eu queria passar para vocês o essencial do que a gente chama o ciclo econômico. As pessoas tentam entender pedaços da economia e não entendem porque o processo ele gira, né? É um ciclo completo e vão pegar isso partes por partes, tranquilamente. É bem bom esse vídeo, para vocês entenderem. Não é nada complicado, no é bem centro de todo o raciocínio econômico está para que a gente quer fazer funcionar a economia. É para as famílias, né? E as famílias estão no centro, né? Muito bem, não é a gente bem. que deve funcionar para a economia estar bem. A economia será adequada para as famílias viverem bem. Se trata disso, né? O centro da economia é as famílias. Essa articulação fundamental é com todo o sistema produtivo do país, certo? Isso funciona de maneira basicamente simples no sentido seguinte: as famílias vão fornecer trabalho, certo? Em torno de receber salário. Esse salário, digamos, esse dinheiro vai permitir gerar a demanda por produtos, que é fundamental para as empresas. As empresas têm que ter gente para poder trabalhar e ter a demanda, né, a compra dos produtos para quem vender. Esse é o ciclo. Tá? Esse ciclo fundamental. Se essa capacidade de compra das famílias se rompe, também se rompe o processo produtivo. Isso é essencial. Tem que ter um equilíbrio entre a remuneração das famílias e a capacidade de investimento das empresas. Agora, a gente tem que acrescentar aqui um outro grupo essencial, um outro personagem, né, que é o Estado. Certo? O Estado vai poder funcionar porque, sobre o consumo das famílias,
vai se gerar imposto, né? E também sobre os processos produtivos vai se gerar imposto. Ou seja, você vai ter receita para o Estado. Aí dizem que é burocrático, porque é coisa do gênero. O Estado é absolutamente fundamental. Eu trabalhei na China, trabalhei na Europa, países ricos e pobres, onde funciona, o Estado representa pelo menos 1/3, e frequentemente, como nos países nórdicos, a metade do PIB. Isso é muito importante, porque o Estado passa a ter dinheiro para financiar aqui o que a gente chama de políticas sociais. Por que é tão importante? Você precisa de segurança, mas você não compra polícia, não deveria, pelo menos, né? O básico é que tem coisas como a segurança que a gente depende do Estado. Peguem saúde, peguem educação, cultura, conjunto, um parque adequado no seu bairro, né? O sistema de ter uma rua asfaltada faz parte do bem-estar. Ou seja, o bem-estar das famílias, ordem de grandeza, 1/3 vai depender do que a gente chama o salário indireto. Você paga o imposto, mas você vai ter uma escola para o moleque estudar, você vai ter o hospital, a segurança, coisas do gênero. Volto a dizer, nos países que funcionam adequadamente, com diversos matizes políticos, todos têm um sistema de políticas sociais essencialmente público, porque é muito mais barato e eficiente do que você transformar a saúde numa indústria da doença e coisas do gênero, certo? Aqui, o Estado também vai poder fazer funcionar uma outra área que é essencial, que são as infraestruturas. Tanto para as famílias, mas em particular para as empresas, é essencial ter acesso à energia barata. São redes que cobrem todo o país, né? Rede de distribuição de energia elétrica, por exemplo, toda a rede de distribuição de combustível. Você tem isso para energia, sistema de transporte, sistema de telecomunicações, sistema de água e saneamento, onde funcionam. Eu trabalhei com os sistemas na China, na África, na Suécia, países ricos e pobres, né? Onde funciona, toda essa parte de infraestrutura é também organizada pelo Estado, porque você não vai investir em mais ou menos redes ferroviárias conforme flutuações de mercado, não é concorrência, são sistemas planejados, é planejamento que faz funcionar essas coisas, né? Então, esse é o ciclo que funciona, e funcionou em particular no que a gente chamou do estado de bem-estar, né? No pós-guerra, funcionou na Europa, nos Estados Unidos, e hoje está sob ataque e está fragilizado. Está fragilizado a partir de um processo que se caracteriza hoje como financiarização e que deforma radicalmente o conjunto do processo. A financiarização. Porque aqui vai imperar o chamado dinheiro, né? O sistema dos interesses dos bancos, dos interesses financeiros. Se você compra uma geladeira numa casa que tem total dedicação a você e você vai pagar o dobro, você vai ficar perguntando por que eu estou pagando o dobro. Na realidade, o dinheiro mudou de característica, né? Eu, na minha idade, ainda uso essas coisas que vocês devem conhecer, coisa emitida pelo governo. Hoje a gente tem até dificuldade de trocar o dinheiro, mas 95% do que a gente chama de liquidez hoje são apenas sinais magnéticos. E isso permite aos bancos, aos grandes grupos financeiros internacionais, de organizar uma exploração através de taxas de juros. Então, eu vou pegar nas famílias aqui, na realidade, esse dinheiro que a família ganhou a partir do seu trabalho, ele vai ser drenado em grande parte através de taxa de juros, no Brasil, 51%. A minha letra é uma desgraça mesmo. 51%. 51%? Olha o que ele está falando. A taxa de juros do Banco Central é 10,5%, mas o que as famílias pagam...
Na Europa é 4%, na China 4,6%, tá? Ao ano. Certo? Aqui 51%. Nenhuma família aguenta isso. Temos 71 milhões de adultos que estão inadimplentes no Brasil, tá? Estão alongando a dívida e já pagaram várias vezes a dívida e continuam pagando. Isso é bandidagem, tá? Desse sistema financeiro. Mas isso atinge também a área produtiva, as empresas, que também estão pagando taxas de juros, no caso brasileiro, 21%. 21% as empresas pagam. Isso é muita coisa, ou seja, o que essas taxas de juros do Campos Neto acaba afetando tudo isso diretamente e afetando, inclusive, o setor produtivo, também afeta o emprego, o PIB, os investimentos. Quer dizer, a ideia, quando alguém bota uma taxa de juros abusiva, como essa do Campos Neto, a ideia é que o Brasil não cresça. Para mim, isso é um crime, cara. Isso é uma coisa, cara, que acho que se fosse um país um pouco mais... que as leis fossem um pouco mais duras, acho que teria que... caso aí seria bom, né? Bom, já falei, para mim isso é crime, né? Isso são dados do Banco Central. Não é viável você tocar uma empresa, pegar um empréstimo com essa taxa de juros, pagar 21% de juros, devolver um empréstimo, ainda por cima ter lucro, poder funcionar, isso aqui não funciona. Outra coisa também, que as pessoas falam, mas quem empresta o dinheiro é investidor. Não. Quem empresta o dinheiro é especulador. Investidor é esse cara aqui, ó, que está pagando os 21%, é o cara que está botando uma empresa, que se ele falir, vai continuar a empresa lá, o prédio, vai continuar lá. Já o especulador, que é o cara que empresta o dinheiro, depois ele pega o dinheiro, leva para a Europa, leva para os Estados Unidos, para onde ele bem quiser, junto com mais todos os juros que ele pegou. Ou seja, isso é especulação, ele não deixa nada. Ele, além de levar tudo que ele colocou, ele leva ainda outra parte. Então, isso não é investimento. Investimento é quando bota uma indústria, quando produz casas, quando faz um trilho de trem. Emprestar dinheiro, quem empresta dinheiro não é investidor, é especulador. Então, de certa maneira, o que acontece aqui? Todo o sistema que se fragilizou, que a gente viu em particular a partir de 2016, né, é que as famílias estão pagando juros em vez de fazer mais compras. Então, as empresas não têm para quem vender. Eu vi um comentário de um empresário dizendo, realmente, está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Mudou o sistema, tá? Porque isso aqui, esse dreno aqui, representa cerca de 10% do PIB, certo? Que em vez de se transformar em atividades econômicas, vai enriquecer aqui, tá? 10% do... Vocês ouviram isso? 10% do PIB. O PIB são juros cobrados pelo sistema financeiro sobre as famílias. Aqui, das empresas, vai ter mais 3% do PIB. Se você pega aqui 10% do PIB, é 1 trilhão, tá? É o que tiram das famílias de taxa de juros, 1 trilhão. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Saúde no Brasil? 320 bi, tá? Aqui... Vocês ouviram isso? 1 trilhão. É 3 vezes o orçamento do Ministério da Saúde, que vai para bancos, que vai para especuladores, que é dinheiro tirado diretamente das famílias. E você está falando só das famílias, que compram uma geladeira a prazo, que fica devendo no cartão. 1.000 bi, certo? 1 trilhão. Certo? Você tem que acrescentar também que o Estado não escapa. Aqui é também um endividamento que criaram essa tal de taxa Selic, né? Certo? Também está sendo drenado o dinheiro. Certo? A taxa Selic no Brasil, 10,75%. O que acontece? Não é que o Estado se endividou porque construiu estradas, universidades, etc. Não, é juro sobre juro. O banco pega o dinheiro que eu deposito lá, ele compra títulos do governo, o governo vai pagar para ele 10,75% ao ano sobre o meu dinheiro. Esse dreno, no Brasil, em 2024, vai representar mais ou menos 8% do PIB, tá? Cerca de
800 bilhões de reais. É nesse nível, tá? Lembrando, o orçamento federal da saúde é 320. Aqui só aqui na taxa Selic estão tirando 800 bi. Né? Esse é o nível. Tá? Se vocês pegam quanto eles tiram... Viu ali o que ele falou? Aqui era 1 trilhão. Aqui em cima é 1 trilhão. Aqui, 800 bi. Que isso aqui então, isso aqui é tirado do Estado, o que o Estado paga. Esses 10% é o que as famílias pagam. E os 3% é das empresas. Não são produtores, tá? É juros. Né? Estão emprestando dinheiro que, aliás, não é deles, porque o dinheiro do Estado é do nosso imposto e o dinheiro dos bancos é dos nossos depósitos. Né? Então, na realidade, você tem lucro líquido, dinheiro. Que eu chamei, tem um livro meu, chama Era do Capital Improdutivo, circula muito, inclusive no plano internacional, porque esses ganhos são essencialmente sobre o trabalho. Olha que interessante o nome do livro dele, A Era do Capital Improdutivo. Sobre o trabalho dos outros. Vocês têm que acrescentar coisas fortes, como, por exemplo, a partir de 95, essa gente que nós temos hoje cerca de 290 bilionários no Brasil, são bilionários, tá? Gente de imensa grana, certo? Praticamente todos são isentos de imposto, tá? Lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de imposto. Se você faz exportação de bens primários, né, portanto, a partir da privatização da Vale, a exportação de carne, coisa do gênero, você é isento de imposto, é a Lei Candir. E por aí vai. Ou seja, e temos a evasão fiscal também, né? Então, a evasão fiscal deveriam pagar, mas não estão pagando. Eu pago 27,5% sobre o meu salário. Eles não pagam, porque é mais fácil, não, o dinheiro imaterial, computador, tal, certo? Aqui tiram 6% do PIB, isso é evasão fiscal. O não pago de imposto por quem deveria pagar é um monte de dinheiro que a gente não tem ainda. Evasão fiscal, acho que é aquilo que o Lula estava reclamando, né? É um monte de empresário, de gente que recebe isenção fiscal, né? E que realmente não tem por que receber, né? Tipo, e agora estava votando isenção para... não é igrejas, como é que chama essas... todas as coisas religiosas, né? Ligado a religiões, todas as religiões que não pagariam impostos, não só as igrejas e tal, as casas, como também qualquer coisa que seja ligado a eles. Tipo assim, se o cara tiver uma creche, se eles tiverem, sabe-se lá o quê, né? Então, isso aí está rolando no Congresso, para isentar como calcular. Mas ordem de grandeza, todo esse sistema, ordem de grandeza por baixo, tá? Ele esteriliza 25% do PIB, ou seja, 1/4 de todos os esforços. Então, 1/4 de tudo que é produzido vai diretamente para bancos, para rentistas, sem entregarem absolutamente nada, sem deixarem absolutamente nada para o Brasil. Os que a gente desenvolve de produção no país são captados por gente que não produz rigorosamente nada, isso para dizer isso de maneira educada. Isso se chama financiarização. Por que é tão central? É porque, antigamente, o tipo de exploração, de apropriação de dinheiro se dava por uma pessoa que produzia coisas, não é? Ele podia explorar o trabalhador, mas para explorar o trabalhador tem que gerar um emprego, tem que produzir alguma coisa. Aqui não. É simplesmente intermediação financeira. Você pode dar uma olhada na sua conta ou dos seus vizinhos, quem está endividado e como é que está endividado. Na realidade, isso aqui é um sistema de agiotagem, é um sistema que está paralisando Exatamente. o país. E quando eles dizem que nós temos que... Isso é um sistema de agiotagem que está paralisando o país. Foi isso que ele falou. Perfeito, cara. Isso é um sistema de agiotagem que está paralisando o país. E que esse é o objetivo, que é paralisar o país, que foi o objetivo da Lava Jato, que é quebrar as indústrias,
que é para o Brasil não crescer. E agora todos os ataques de novo, né? Contra justamente agora que está saindo o Campos Neto, que vai no ano que vem vai mudar o diretor do Banco, o presidente, diretor do Banco Central, né? Que vai ser indicado pelo Lula, né? E aí a taxa de juros deve começar a cair. Então é assim, cada vez que o Brasil quer crescer alguma coisa, como por exemplo os BRICS, como estava comentando aqui, os BRICS ninguém dava bola. Agora que ele se consolidou mesmo, que está ficando bom criar moeda, os BRICS e tudo, aí começa a mídia a falar mal dos BRICS, né? Que é sempre para destruir o Brasil. Que ser austeros, né? Haja austeridade quando você está pagando só, passando de presente, tá? Sem esforço produtivo correspondente, 800 bi só na taxa Selic, que é dinheiro dos nossos impostos, né? Que em vez de virar investimento, está virando lucro dos grandes grupos financeiros. Importante lidar que isso aqui, esse dinheiro vai para as mãos de quem? Isso aqui é a Faria Lima, os grandes bancos, aí, em particular o sistema global, BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan. Né? Isso é que é pior. Porque, pelo menos, se ficasse aqui no Brasil, a Faria Lima pode ser que ainda respingue alguma coisa, impostos e tal, alguma coisa do Brasil. Agora, BlackRock vai direto para fora. É dinheiro que vai direto para fora do Brasil. Que essa BlackRock sei lá, tem talvez 10 trilhões de dólares, dinheiro aplicado que não é deles, que é de correntistas, que é de correntistas, né? Não é investidores. De pessoas comuns, né? Que depositam nessa... Que isso aí, então, e o objetivo da empresa, se alguém olhar, se botar ali no Google, né, BlackRock, vai ver que o objetivo da empresa é justamente, é bom ler ali, né, diz assim, que é produzir rendimentos rápidos para os seus, não chama acionistas, não sei como é que chama ali, eles acho que chamam investidores, né, cara. Bom. O Goldman Sachs, os grandes grupos hoje que manejam esse conjunto de sistema. Não é só dinheiro que é drenado do Estado, das famílias e dos produtores internos, certo? Mas ele também é drenado no país. Quando você privatiza a Vale, por exemplo, você também a desnacionaliza. Né? O lucro que foi gerado, os dividendos, ou os juros pagos, tudo isso aqui vai para grupos internacionais. Esse é o tamanho do desafio. O desafio central nosso é que esse dinheiro volte a ser útil e alimentar o processo produtivo, esse núcleo aqui que a gente viu. Né? Esse esquema parece simples, mas ele realmente constitui o núcleo da problemática econômica. Tá? Eu convido vocês, isso aqui vai estar no meu site, a gente vai estar divulgando isso, mas, em particular, isso aqui tem fontes muito sólidas. Vocês podem pegar a ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, eu faço parte deles, certo? E a gente apresenta todo mês, vocês podem ir lá e pegar qual é a taxa de juros cobrada, vocês podem verificar esses números. Como podem entrar no Banco Central e pegar estatísticas monetárias e de crédito e vão ver esses números, cada um deles, que são... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas falam de economia, todo mundo fica desconfiado quais são os interesses de que se trata. Por isso eu trago as fontes, porque se trata realmente da gente resgatar a função social do nosso dinheiro. Isso é fundamental e precisamos de mais gente que entenda de como o sistema funciona. Muito bem. Muito bem. Hoje eu não xinguei ninguém, não bani ninguém. Então, acho que chegou a hora de, né, a gente achar um Cristo, né? Temos que ter aqui, tipo, Fernando 1NY. Qual que é a teoria da conspiração? Tu pode explicar pra gente aí, faz favor? Do que tu tá falando, cara? Né? Chegou um cara aqui, né? Alguém falou de teoria da conspiração aqui, alguma coisa aqui, cara. O cara entrou aqui
cara entrou aqui na live, aqui pelo jeito todo errado, né, cara? Ainda botou uma carinha rindo. Tá rindo do quê, cara? Rindo de bobo, que deve ser, porque não entendeu porra nenhuma pelo jeito que foi falado aqui, né? Sempre tem um, né, cara? Tem que ter um para encher o saco, né, cara? Bom, então era isso. Me despedindo. Já xinguei um aqui, né? Então já posso ir embora tranquilo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por ter aguentado até essa hora. Valeu, muito obrigado mesmo. Como é que é? Paz entre nós, guerra aos senhores. Boa noite.